Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem, o nosso artigo se trata da dinâmica populacional de Acacia tenunifolia em uma floresta decidual sobre o florestamento calcários no Brasil Central. Este é o nosso artigo que iremos apresentar a vocês. O artigo, que tem por título Dinâmica populacional de Acacia tenunifolia em uma floresta decidual sobre afloramentos calcários no Brasil Central, cujo instituto responsável é o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, tem por objetivo analisar a dinâmica da população de Acacia tenunifolia em uma floresta estacional sobre afloramentos calcários no Brasil Central. Antes de darmos continuidade à explicação e observação do artigo em questão, primeiro é preciso entender o que é uma floresta estacional decidual. Uma floresta estacional decidual é um tipo de vegetação do bioma Mata Atlântica e também presente no Cerrado. Essas florestas, também denominadas matas secas calcárias, ocorrem na forma de fragmentos naturais em relevos acidentados de morros e encostas cuja fertilidade do solo promove o estabelecimento e predomínio de espécies arbóreas. Dentre essas espécies está a Acacia tenunifolia, que é uma espécie típica de ambientes florestais. Esse tipo de vegetação é caracterizado por duas estações climáticas bem demarcadas, uma chuva seguida de longo período biologicamente seco. Apesar das informações existentes acerca da vegetação das florestas estacionais deciduais sobre afloramentos calcários no Brasil Central, ainda existem questões a serem estudadas e analisadas, como, por exemplo, a dinâmica populacional de Acacia tenunifolia em uma dessas florestas deciduais. Esse estudo foi realizado em um fragmento de floresta estacional decidual sobre afloramentos calcários no município de Iaciara, nordeste do estado de Goiás. Conforme relatos dos moradores da região do Vale do Paraná, a Acacia tenunifolia é uma árvore de considerável importância econômica, sendo bastante utilizada para a produção de carvão, pois apresenta crescimento rápido e densidade de madeira intermediária. A amostragem da vegetação. Foram feitos em 2 anos, nos anos de 2000 e 2006. O primeiro inventário foi no ano de 2000 e para a amostra da vegetação foi adotado a metodologia descrita por Feofili. Para as florestas de pequenas dimensões e com forte gradiente ambiental, nesse caso, a encosta foi considerada o principal gradiente ambiental. O fragmento foi dividido em faixas de 20 metros, perpendiculares ao gradiente longitudinal, subdivididos por parcelas de 20 por 20 metros quadrados, totalizando 400 metros quadrados. Em seguida, foi realizado um sorteio das faixas das 25 parcelas, distribuídas aleatoriamente, nas faixas, totalizando uma área amostral de 1 hectare. No primeiro inventário, que foi no ano de 2000, todos os indivíduos lenhosos com o diâmetro e a altura do peito, DAP, 1,30 centímetros acima do nível do solo, maior ou igual a 5 centímetros, presente nas parcelas, tiveram seu diâmetros e alturas medidas, foram marcados com plaquetas de alumínio, numeradas sequencialmente e identificados. Esse material que foi estudado encontra-se no depósito do herbário do IBGE em Brasília, com todos os inventários indicados da Acacia tenunifolia. O segundo inventário,
que foi no ano de 2006, onde todos os indivíduos presentes nas parcelas foram remediados quanto ao DAP e altura, incluindo mortos e recrutas, com DAP superior ou inferior a 5 centímetros. Estrutura e dinâmica da população. Todos os indivíduos de Acácia tenuniforme amostrados nos dois inventários, que foram dos anos 2000 e 2006, todos incluindo vivos dos anos 2000 e 2006, mortos e recrutas dos anos 2006, foram selecionados para os cálculos dos parâmetros de dinâmica de sua população. Para análise da distribuição diamétrica, foram utilizados uns inventários da classe determinados, a partir da fórmula de Spiegel, que fala que IC é igual a A sobre NC, onde A é a amplitude do diâmetro e NC é o número de classes, sendo que NC é 1 mais 3,3 log de N, onde o N é o número de indivíduos. E assim foi calculado a população e o diâmetro da Acácia tenuniforme. Segundo o gráfico, a conformação da acácia acontece em J reverso em ambos os períodos. Ela também não apresenta diferença significativa em todos os períodos analisados, 2000 a 2006. Ela tem uma franca capacidade também de ser autorregenerativa e de manter uma estabilidade estrutural. Também apresenta maior reserva de exemplares menores em porte, que podem manter a população por mais tempo, substituindo os indivíduos em processo de envelhecimento. A figura 3 aponta que lugares mais quentes têm o IMA maior do que lugares mais úmidos, pois a oferta de luz torna-se um fator limitante nesse sentido. Então, ele traz o exemplo também da África do Sul e de florestas mais úmidas. E também apresenta uma variabilidade intra- e interespecífica. Na figura 4, ele traz o total de mortalidade da acácia, que foi de 32%. Então, a maior taxa de mortalidade ela ocorre em menores classes por diâmetro, né? Ou seja, então, em parcelas menores, de menor diâmetro, a mortalidade ela é maior. Então, ficou com uma média anual aí de 7,8%. E ela segue o padrão inverso, a média anual. Então, maiores classes de maiores diâmetros, né, ocorre também a maior mortalidade. Então, o padrão segue o inverso do inicial. A população, ela também aponta que é autorregenerante, né? Então, também é capaz de persistir no ambiente a longo prazo e segue uma dinâmica acelerada. Conclui-se que a acácia tenuifolia apresenta estrutura estável nos dois períodos analisados, no ano de 2000 e de 2006. Apresenta também dinâmica acelerada, considerada normal para uma espécie que é pioneira. Ela também apresenta elevadas taxas de crescimento, mortalidade e recrutamento. Essas taxas de mortalidade, recrutamento e crescimento seguem de forma agrupada e dependem da densidade desses sítios. O estudo também apresenta que a acácia pode se estabelecer em microcistos favoráveis para a sua regeneração. Então, elas conseguem se regenerar em microcistos e o estudo conclui-se que essa espécie pode perdurar no ambiente por muito tempo.